Namastê! Hoje eu estou dando continuidade aos estudos sobre espiritualidade e o tema de hoje é como praticar a espiritualidade sozinho. Esse é um grande desafio porque a espiritualidade ela sempre tem a ver com uma conexão com a consciência suprema. Porém, é muito comum nós vincularmos o desenvolvimento da espiritualidade a alguma instituição, a alguma prática religiosa, mas isso nem sempre agrega. Por quê? Dependendo do tipo de valores pregados pela instituição, pode ser que a pessoa acabe se machucando, se traumatizando e confundindo a sua busca espiritual com a questão referente a alguma negligência humana. Então, o que eu recomendo para a pessoa começar a praticar a espiritualidade sozinho? Uma conexão e cuidado com o próprio corpo, A questão de praticar o auto-amor, de buscar realização nas atividades de cuidado. Isso vai ajudar a regular a nossa energia com o fluxo do planeta. Então, uma das coisas que é importante é o seguinte, o nosso organismo, ele tem uma emissão de energia, ele tem um metabolismo e as coisas não acontecem de forma igual o dia inteiro. Uma das coisas que está super na moda, talvez você já tenha visto isso no YouTube, é a questão do Clube das 5. Então, são pessoas que acordam às 5 horas da manhã para aumentar a sua produção. Embora se fale isso como uma moda, isso é uma prática muito antiga do yoga, é a recomendação do yoga, do Ayurveda, para que nós consigamos aproveitar o fluxo planetário e conseguirmos nos conectar com a Terra e fazer o que precisa ser feito. Então, o que acontece? O nosso corpo ele tem um relógio natural. Quando nós acordamos cedo, e quando eu falo cedo, é bem cedo mesmo, entre 4 horas e 6 horas da manhã, nós conseguimos fazer essa conexão com esse relógio natural e mantermos uma atitude inteligente. Quando a gente passa do tempo de dormir, começa a desregular de alguma forma o nosso sistema glandular. Tem uma glândula dentro do nosso cérebro, que é a glândula pineal. Conforme nós passamos do tempo de dormir, ela começa a ter um outro funcionamento. Então, a pessoa fica muitas vezes até propensa a uma perda de energia. Às vezes a gente pode fazer essa experiência. Eu não sei se já aconteceu com você. Acorda ali 5h20, 5h30 bem, tá disposta, tem ânimo para as coisas. Daí pensa, ai, tá muito cedo, eu vou dormir só mais um pouquinho. Daí dorme ali mais um tempo. Aí a sensação é que parece que o sono de depois acabou causando um prejuízo. Então, isso tem a ver com o nosso metabolismo, que tem um tempo adequado. Essa questão, então, do autocuidado, essa questão do autoamor, ela tem a ver com uma conexão com o corpo. Trabalhar o nosso corpo como um templo. A prática do autocuidado não é necessariamente uma prática espiritual. Espiritualidade sempre tem a ver com conexão com Deus. Mas, quando nós começamos a praticar o autoamor, começamos a cuidar da nossa essência, nós começamos a desenvolver um sentimento de amor, um sentimento de paz, um sentimento de autoestima. Então, isso ajuda na conexão com o divino. Outra questão importante, é que nós também precisamos cuidar
além do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar da nossa mente. Então, uma forma de cuidar da mente é ter algumas frases de efeito. Então, por exemplo, a pessoa estabelece uma frase que traz equilíbrio. Por exemplo, eu estou bem, tudo vai dar certo, eu sou feliz. A frase que fizer sentido para você e ficar repetindo isso. Repetindo, 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 para convencer a mente de, de que isso é a realidade e matar a mente no cansaço. Por quê? Porque o jogo com a mente, ele é um jogo de... Ele é como uma arte marcial. Então, né, ou nós escolhemos dominar nossa mente, colocar ela no lugar dela, ou ela vai fazer tudo o que for possível para nos sabotar. A mente, então, ela atrapalha um pouco desse processo de autoamor, porque a mente inventa reprovações, ela inventa desgastes de energia, e daí quando vê a pessoa se olha no espelho e implica com o nariz, implica com uma determinada parte do corpo, implica com o braço, implica com a barriga, implica com o pescoço, e assim vai indo, né? Isso aí é a mente nos incomodando para nos desviar do nosso propósito espiritual e também porque a mente não foi educada. Então a mente fica ali, né, como uma pessoa birrenta trabalhando em desserviço para nossa evolução. Outro processo importante para quem está buscando trabalhar a espiritualidade sozinho é a oração. A oração é o nosso instrumento principal de conexão com Deus. Espiritualidade não é uma coisa tão simples. Eu tenho estudado muito o Novo Testamento e eu fico observando o que Jesus ensinou e o que Jesus fez. O que mais Jesus fez do que eu tenho lido foi curas do corpo físico. Então, ele curou cegueira, ele curou hanseníase, né, que na época não tinha esse nome, que na época tinha o nome de lepra. E o que acontece? Ele expulsou muitos demônios. Isso é uma coisa que é interessante, assim, porque hoje a gente usa um outro nome, né, porque hoje o nome que se usa normalmente que é mais comum, é a questão da obsessão. Então a gente diz, será que aquela pessoa está obsediada? Será que ela está fazendo isso? Mas o que nós estamos querendo dizer? Que de alguma forma aquele ser está com alguma influência espiritual. Essa influência espiritual, ela ocorre muitas vezes porque a pessoa tem uma coisa chamada mediunidade. Quem tem mediunidade sabe que tem. Às vezes disfarça, às vezes não quer acreditar, mas sabe que tem. Por exemplo, a pessoa viu um vulto do nada. Tá, é uma percepção diferente. Ou então, assim, tem um pré-sentimento, uma sensação antecipada de que algo vai acontecer e quando vê, acontece mesmo. Ou tem um sonho premonitório. Sonhou com alguma coisa e dali a alguns dias acontece o que consta no sonho. Outro exemplo de mediunidade é quando a pessoa entra num determinado ambiente e ela capta aquela energia. Então, são as pessoas que a gente chama de pessoa esponja. Ela entra no ambiente e ela tá bem, quando ela vê de entrar naquilo, e ela ficou mal. O que é isso? É um tipo de sensibilidade. A pessoa captou, né, esse tipo de energia. A mediunidade, ela não é necessariamente, ela não está diretamente ligada com ela não está diretamente ligada com a nossa evolução espiritual.
ela é um recurso do nosso aparelho psíquico. Por quê? Porque a tendência, esse corpo, ele é muito, digamos assim, ele é muito duro, né? Então, é natural da natureza humana egoísmo, orgulho, vaidade, preguiça, a questão de ficar só vinculado no desfrute, o natural do humano é isso. Mas a mediunidade, ela é a possibilidade da alma que está encarnada lembrar que a essência dela não é esse corpo material. A nossa alma anima esse corpo que nós temos, mas nós não somos o corpo, nós somos a nossa alma. Então, isso é uma possibilidade, é um canal que nós temos de conexão com o Espírito Santo, com o poder superior, com o prana, com a energia vital. A gente pode mudar um pouco o nome, né? Eu gosto de dizer que a mediunidade é nosso canal de conexão com o Espírito Santo, porque, levando em consideração que a mediunidade é uma conexão com o plano dos espíritos, o Espírito Santo é o mais elevado dos espíritos, então é o topo da categoria mediúnica. Mas, né, existem outras questões referentes à mediunidade. Por exemplo, ela é a forma como a nossa ancestralidade nos sugere que nós não cometamos os mesmos erros que os nossos ancestrais já cometeram. Olha quanta coisa importante, né? E quantas vezes nós negamos isso. Qual é o problema da mediunidade hoje? É que nós estamos onde está o nosso pensamento. A nossa energia, né, ela segue o nosso pensamento, ela segue esse comando. Então, a nossa energia nos conecta com a frequência que nós estamos. Se nós estivermos com uma frequência de cura, numa frequência de amor, numa frequência de sabedoria, nós vamos conseguir nos conectar com isso. Mas, se nós estivermos numa frequência de autorreprovação, uma frequência de maledicência, uma frequência tóxica, qualquer frequência tóxica, você consegue ter noção do que esse magnetismo pessoal que cada ser humano tem condições de emitir, com o que ele vai ligar? A frequência que vai sintonizar no radinho, ela é muito perigosa. Então, o que acontece? Quando vê, além do nosso corpo físico, além da nossa mente, que, né, eu não sei a tua, se tu quiser comentar aqui, nos deixar nos comentários alguma coisa, porque a, a mente, no que eu vejo, assim, ela precisa constantemente de educação, precisa constantemente que se coloque ela nos eixos, porque senão ela fica pregando peças e fica inventando moda. Então, né, a mediunidade, ela tem um pouco disso, ela é uma percepção que nós temos de uma outra dimensão. Daí, né, você pode perguntar se são todas as pessoas que têm mediunidade. Sim, todas as pessoas têm. Todas as pessoas emitem um magnetismo e todas as pessoas têm a possibilidade, mas o que muda? O grau. Então, né, tem algumas pessoas que têm essa conexão muito forte e tem algumas pessoas que têm essa conexão um pouco menos perceptível. Tem algumas pessoas, por exemplo, que, como nós vemos no Novo Testamento, que elas estão nitidamente sofrendo de possessão. E
E algumas outras pessoas, elas têm um ancoramento muito mais forte. É uma raiz forte no planeta, elas têm bastante terra. E esse ancoramento dá força e não permite tanta influência do plano espiritual. O que eu recomendo? Eu recomendo, né, então, essa prática do auto-amor, por quê? Porque se nós estamos nos amando, se nós estamos nos valorizando, se você tem prazer em cuidar de si, prazer em cuidar do seu lar, prazer em realizar as atitudes do teu cotidiano, isso facilita muito a vida. Por quê? Porque a gratidão, ela conecta com a abundância, ela conecta com a espiritualidade. A pessoa que está sempre reclamando, né? Então isso acaba mandando uma informação para o universo de que você não está aceitando, né, o que a vida está lhe impondo, e talvez se a vida está lhe impondo alguma coisa no momento, é o momento de aprendizagem. A gente precisa aprender com as etapas e seguir. E buscar através da oração elevar o pensamento, manter uma vida simples, manter o pensamento elevado, para poder evitar um pouco as influências alheias. Espiritualidade é conexão com a inteligência suprema, não é conexão com o outro. Por isso que eu digo, quando a pessoa tem alguma sensação mediúnica, é um recurso do aparelho psíquico, não é um dom, não é uma coisa assim, ai, né, que bem que eu tenho isso, não é. Pelo contrário, quem tem esse tipo de percepção provavelmente tem uma missão de maior responsabilidade para realizar aqui no planeta. Às vezes a missão de conseguir acessar uma outra dimensão e trazer ensinamentos, às vezes a missão de criar algo novo. Então, né, isso são possibilidades da nossa alma. No início não é fácil, quem tem mediunidade tem que ter muito cuidado em manter os pés no chão, a mente quieta, a espinha ereta, coração tranquilo, manter os pés no chão, agir com sabedoria e ter muito cuidado com as influências alheias. Nós temos que aprender a ouvir o nosso coração, com sabedoria, serenidade e respeito. Respeito ao nosso corpo, que é o nosso templo, respeito à nossa família, que é a constelação que nós vemos para aprender, e respeito ao planeta que nos acolhe. Namastê.